Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom nós nos reunirmos mais uma quarta-feira para juntos estarmos estudando a palavra do nosso Deus. Aqueles que nos têm acompanhado, não somente aqui no templo, na reunião que fazemos juntos como povo de Deus, mas também aqueles que têm acompanhado essa transmissão. Às quartas-feiras nós temos estudado, refletido sobre o tema do porquê nós somos presbiterianos. E temos visto algumas doutrinas inerentes à doutrina reformada. E desde a quarta-feira passada foi introduzido um novo assunto pelo pastor Fábio sobre a doutrina do Espírito Santo. E mais especificamente nós vimos na quarta-feira passada sobre o batismo com o Espírito Santo, onde a gente pôde perceber, e até mesmo fazer um comparativo do porquê na tradição reformada nós temos uma visão, um significado diferente, talvez não, afirmando até mesmo em relação aos nossos irmãos pentecostais, não nos colocando numa posição de sermos mais ou menos espirituais, mas muito de uma forma interpretativa em relação àquilo que é observado na palavra de Deus. Hoje o tema que a gente vai conversar com os irmãos é sobre o cessacionismo. Será que os dons espirituais eles permanecem? Será que os dons espirituais que nós observamos em momentos específicos na vida da igreja, especificamente nos relatos que nós encontramos ali em Atos dos Apóstolos, e em outras ocasiões também no ministério do próprio Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos, será que esses dons cessaram? Ou será que eles continuam a acontecer no meio da igreja? E é por isso que a gente vai, nessa noite, ver sobre o que é o cessacionismo e também pontuar rapidamente sobre o continuismo. Eu peço escusa aos irmãos, Hoje foi um dia daquele que sai do nosso controle. Estávamos preparando os slides para compartilhar, mas precisei interromper e não consegui concluir. Mas mesmo assim os irmãos estarão acompanhando conosco naquilo que a gente vai compartilhar com os irmãos nessa noite. Bom, em primeiro lugar, o cessacionismo, que é defendido pela igreja da tradição reformada, e muitas vezes nós somos denominados como se fôssemos crentes frios, crentes insensíveis à voz do Espírito Santo, crentes que não dão lugar, vazão, por assim dizer, à manifestação do Espírito Santo, e quem sabe até mesmo somos chamados de incrédulos, carnais, e de certa forma isso não revela de fato e de verdade aquilo que a palavra de Deus nos mostra acerca dos dons espirituais. E é muito bom porque a gente tem como fonte e fé de um fundamento para aquilo que a gente estuda, a própria palavra de Deus, até porque muitas vezes se limita a manifestação dos dons espirituais, a falar em línguas, ou até mesmo, quem sabe, ao dom de cura. E por vezes se esquece de outras ações do Espírito Santo na vida da igreja, até porque quando Cristo foi assunto aos céus, os discípulos estavam ali atônitos, e a própria palavra de Deus veio ao coração deles, dizendo que nós não somos órfãos, nós não ficaríamos sozinhos, mas teríamos a própria assistência do Espírito Santo em relação à vida da igreja, em relação àqueles que são chamados pelo Senhor, que são o seu povo. Por outro lado, nós temos também, e foi muito bem compartilhado com o pastor Fábio na quarta-feira passada, que, querendo ou não, a maior denominação em termos do nosso Brasil são as denominações que estão focadas no pentecostalismo, e, querendo ou não, nós percebemos até mesmo nos programas que a gente tem mais acesso, que as pessoas têm mais acesso, são programas dessa vertente, dessa linha religiosa, por assim dizer, e de interpretação até mesmo das Escrituras. Então, quando a gente pensa no cerne da questão, em termos daquilo que é defendido pelos pentecostais em relação à ação do Espírito Santo, de alguma forma,
ela está baseada em relação àquilo que o homem pode fazer. Por exemplo, em relação a dons de curas, pessoas que têm o dom de curar, será que isso mesmo existe? Será que isso acontece nos nossos dias atuais? Por exemplo, pessoas que foram batizadas pelo Espírito Santo, elas têm que manifestar esse batismo através do dom de línguas, e aqueles que não são agraciados com esse dom de línguas são incentivados para que possam fazê-lo, porque, querendo ou não, eles caem numa categoria de crentes menos espirituais em relação àqueles que, por assim dizer, falam em outras línguas em nome de Deus como uma manifestação do Espírito Santo. Então, esse agir do Espírito Santo, Deus usa a vida de qualquer pessoa, e até mesmo a gente percebe a instrução do apóstolo Paulo em relação à vida da igreja. Quando alguns acontecimentos ocorreram, a gente vê Paulo tratando isso, não somente na Epístola aos Romanos, mas também aos Coríntios, da ordem que deveria existir no culto, porque aquela mensagem que era falada em nome de Deus não estava sendo compreendida pelos irmãos, e a palavra de Deus ela precisa ser compreendida, porque por intermédio dessa palavra e do convencimento do nosso pecado, é que nós somos transformados pelo poder dessa palavra, e a fé vem pelo ouvir, vem por entender, compreender, né, a palavra de Deus. Então, de certa forma, as igrejas de tradição reformadas, quando elas pensam acerca dos dons espirituais, toda a glória é revertida para o próprio Deus. Toda a glória ela é centrada em Deus, um Deus que não divide a sua glória com ninguém. Então, os cessacionistas, por assim dizer, eles não dão espaço para o homem. Tudo se volta para a pessoa de Deus, né? Os defensores dessa linha, dessa posição, reconhecem que Deus, ele, de certa forma, na história da igreja, e especificamente nesse período de transição da antiga aliança para a nova aliança, Deus ele usou a vida dos apóstolos, não somente dos apóstolos, o próprio Senhor Jesus Cristo, e era um momento novo na vida da humanidade, do povo de Deus. Então, a gente percebe até mesmo essa tônica no livro de Atos dos Apóstolos, a frequente repetição da palavra, era necessário sinais que pudessem manifestar a glória de Deus, o seu poder. Então, no Antigo Testamento, nós percebemos, mesmo não sendo revelada, por assim dizer, de forma mais enfática, a descida do Espírito Santo, embora o Espírito Santo estivesse presente no Antigo Testamento, nós vimos ações sobrenaturais de Deus em algumas ocasiões, como também percebemos no Novo Testamento, e como falei, em Atos dos Apóstolos, o próprio Jesus mesmo operando milagres, operando maravilhas. Então, os cessacionistas, eles defendem, né, a igreja dessa tradição reformada, que isso aconteceu num período específico do povo de Deus, para que ele pudesse, de certa forma, ali manifestar o seu poder, a sua graça. Eu peço a você, por gentileza, abra a sua Bíblia. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, nós iremos ver alguns textos para pensarmos juntos nessa noite. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Se você perceber aí na sua Bíblia, o título que está nesse capítulo é acerca de dons espirituais. Ele está falando acerca dos dons espirituais. Perceba no primeiro versículo, o texto diz assim, nós não iremos ler todo o texto, mas a palavra de Paulo a essa igreja foi a seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, Paulo está dizendo para esses irmãos que não deseja, que não quer que eles não tenham conhecimento acerca desse assunto, dos dons espirituais. Verso 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Perceba agora, a partir do verso 11, o que o texto nos diz. Mas um só e o mesmo Espírito
realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Nesses versículos que nós lemos, fica muito claro para nós um princípio da unidade. E acerca desses dons espirituais, foi algo tão sério que estava dividindo a igreja. E Paulo, ele trata desse assunto aqui nesse capítulo, também em outras epístolas, mostrando que a manifestação do Espírito, esse Espírito que é um só, ele serve como fonte base para unificar a igreja e não para trazer divisões. A gente percebe até mesmo no contexto da Epístola aos Coríntios a divisão que existia em uns dizer, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, outros diziam eu sou de Cristo, porque não era esse vínculo de unidade que estava ali sendo compartilhada nos grupos, nas facções, nas divisões que existiam dentro da própria igreja. Então, esse espírito que operou no passado, na vida da igreja, é o mesmo. Houve manifestações, sim, aconteceram, para que Deus ali pudesse se manifestar nesse momento crucial na vida daquela igreja. Então, no primeiro século, nos períodos posteriores, ali nessa manifestação de Deus através da vida desses homens, dos apóstolos, Deus, de certa forma, estava mostrando da sua ação, do seu poder, para aquele momento crucial para a vida da igreja. E é um ledo engano achar, por exemplo, vamos pensar aqui na perspectiva do dom de cura. Será que alguém é revestido do dom de curar uma outra pessoa? Ou isso é uma ação do próprio Deus, segundo a manifestação do seu próprio bem-querer? Então a gente pensa nessa perspectiva de milagres, e a gente percebe nesse contexto que o Senhor revestiu os seus apóstolos, seus discípulos, a manifestação de milagres que foram realizados pelos apóstolos, e até mesmo muitas vezes sem a intenção de pessoas que se aproximaram desses homens e não pediram para serem curadas ou haver algum tipo de manifestação do Espírito Santo em relação às suas vidas. Por exemplo, nós podemos nos lembrar daquele coxo ali que ficava ali na porta do templo, na porta formosa. Todos os dias estava lá Paulo indo ao templo e aquele coxo estava ali, já era conhecido de toda aquela comunidade. E num determinado dia, ele pede ali uma esmola, e a resposta que é dada a ele, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, ser curado em nome de Jesus. Aquele coxo ali saiu saltitando, e a gente percebe que naquela ocasião esse homem sequer pediu para ser curado, mas foi uma manifestação do próprio Deus para mostrar o seu poder na vida daquela igreja, na vida daquela comunidade de fé. Então, a gente precisa refletir sobre isso, a partir desse momento também que a gente vai observar alguns textos, para não haver esse engano em achar que nós, de tradição reformada, não cremos nessa ação do Espírito Santo e até mesmo desses dons que Deus distribuiu à sua igreja. No momento particular, no momento ali em que a igreja estava sendo trabalhada pela pessoa bendita do nosso Deus. A gente precisa fazer uma diferenciação, e isso é algo, um senso comum em relação aos teólogos, a seguinte ideia, que alguns dons que Deus deu à sua igreja, que pode ser dividido em dons ordinários ou dons extraordinários. Eu vou explicar direitinho isso aqui para que os irmãos possam entender. Por exemplo,
Alguns dons descritos no Novo Testamento, eles são ordenanças de Deus e elas são perpétuas, elas sempre irão fazer parte da vida da igreja. Independentemente da nossa existência aqui, ou daqueles que estarão dando continuidade ao anúncio, à proclamação dessa palavra, mas Deus, Ele deixou como dom, como manifestação perpétua da sua ação na vida do seu povo. Mas já outros dons, que são chamados dons extraordinários, eles foram, de certa forma, paulatinamente desaparecendo, e a gente vai entender bem isso aqui. A gente vai fazer essa diferenciação. Por exemplo, para que fique bem nítido na nossa mente. Em relação às normas da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós tivemos agora, semana passada, uma assembleia, que a gente chama Assembleia Extraordinária, que ela acontece em qualquer momento que a igreja for convocada para isso. Como a gente tem também uma assembleia que precisa acontecer anualmente, que é a Assembleia Ordinária, isso é lei, precisa acontecer, para que seja apresentado à igreja, a prestação de contas, o orçamento para o ano vigente. Então, é mais ou menos essa ideia. Os dons ordinários que Deus deixou para a sua igreja, para o seu povo, eles acontecem e acontecerão até o dia que o Senhor buscar a sua igreja. Como assim, pastor? Por exemplo, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nessa ação do próprio Deus, em chamar pessoas especificamente, distribuindo esses dons espirituais na vida da sua igreja. Romanos, capítulo 12, perceba comigo a partir do verso 3, e aí o título na sua Bíblia é o devido uso dos dons espirituais. A partir do verso 3 nos diz assim: porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Somos diferentes. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Perceba aqui que esses dons que Deus deu à sua igreja, de contribuir, dom de misericórdia, por vezes a gente não associa como se fosse algo espiritual, mas é espiritual. O dom da misericórdia, o dom de contribuir, o dom de ministério. Verso 9. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, pagando-vos ao bem. Então perceba aqui que esses dons espirituais Deus deixou para a sua igreja em todo o tempo. Não existe, digamos assim, uma manifestação no sentido de demonstração de poder, e isso está inerente às coisas simples que Deus instrumentaliza a sua igreja para que possamos servi-lo, com maior dedicação. Então, percebemos aqui o cuidado do apóstolo Paulo em mostrar para esses irmãos, esses dons espirituais que Deus reparte no meio do seu povo conforme lhe apraz. E a gente percebe que o texto não está falando de dom de cura, de dom de língua e qualquer outro dom, qualquer outra manifestação espiritual que muitas vezes a gente evidencia como ser mais poderoso ou ter mais unção ou mais fé em relação a essas coisas simples que a igreja precisa ter como marca da sua vida.
Então a gente percebe pessoas ali chamadas espiritualmente para que possam servir ao Senhor através desses dons essenciais. Abra ainda sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4, e a gente vai relembrar um texto aqui, que trabalhamos bastante ele esses dias. Efésios capítulo 4, verso 14. Perdão aqui. Eu copiei o texto errado. Aqui de Efésios capítulo 4 é outro texto. Eu devo ter trocado o texto da Bíblia. Mas abra 1 Timóteo, que esse texto está bem claro para a gente. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, quando Deus está ali instruindo a sua igreja por intermédio do jovem pastor Timóteo, em relação àqueles que desejam, que almejam o episcopado, que aqueles que são chamados pelo Senhor para pastorear a igreja, para ser presbítero, e o texto também fala, a partir do versículo 8, em relação àqueles que são chamados para servir de igrejas através do dom do diaconato. O verso 1 do capítulo 3 diz assim, 1 Timóteo: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem sua própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ou seja, percebemos aqui algumas qualificações que são requeridas em relação a esses dons ordinários que Deus concedeu à sua igreja, separando especificamente pessoas para que possam assumir essa liderança e possam instruí-la no dia a dia, na sua vida corriqueira, alimentando-a através do ensino da palavra de Deus. Portanto, aquele que deseja, ele deve esmerar-se no fazê-lo. Deus chama especificamente pessoas, através do seu talento, do seu dom espiritual, para exercer esse ministério na edificação do corpo de Cristo para o aperfeiçoamento dos santos. Então, existem dons espirituais que Deus concede que eles vão fazer parte da vida da igreja a tempo e fora de tempo. Por outro lado, também existem dons extraordinários que Deus concede a algumas pessoas, e nem todos têm esses dons que são concedidos por Deus a pessoas específicas. Por exemplo, a responsabilidade de todo cristão, ele pregar o Evangelho, ele anunciar a palavra de Deus. Deus não nos chamou para que nós vivamos na nossa zona de conforto e acharmos que é responsabilidade somente dos pastores, presbíteros, da liderança ou dos missionários anunciar a sua palavra. Mas existem pessoas que a gente percebe na própria palavra de Deus, o qual Deus levanta com chamados específicos. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E, por exemplo, a gente não encontra na palavra de Deus a menção da palavra missionário, mas o texto que nos mostra essa evidência de ser missionário é aquele que é enviado, com chamado específico, como Deus levantou, né, em toda a história da sua igreja, pessoas que foram chamadas, enviadas. A gente percebe isso em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 13, a igreja estava em oração, quando o Senhor orientou a liderança, separai Paulo e Barnabé para uma obra específica, o qual eu tenho preparado para eles. E a igreja estava em oração, e o Espírito Santo veio sobre a vida da igreja. Então, há esse chamado específico, como Deus também levanta outros para profetas, evangelistas, pastores, mestres.
E esses dons espirituais estão sempre à disposição da igreja para que ela possa utilizá-lo no serviço para a edificação dos santos. Agora, uma observação importante que a gente precisa também pensar, a gente precisa compartilhar com os irmãos, é que muitas vezes não é bem definido na nossa mente, em relação a esses dons espirituais e, ao mesmo tempo, dons de ministérios que Deus concede pela sua graça, né, segundo o seu beneplácito, a sua vontade, em relação ao serviço cristão que eu dedico a Ele na sua obra. E pensamos e achamos, por vezes, que aquele serviço que eu faço, se não houver, e muitas vezes isso é mais enfatizado em relação aos nossos irmãos pentecostais, se não houver essa manifestação do Espírito Santo, até mesmo na evidência em falar em línguas, e ser batizado pelo Espírito Santo como evidência desse revestimento de poder, se essas pessoas assim não têm, não fazem, elas são consideradas crentes de uma categoria inferior. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina. A partir do momento que nós somos batizados, nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Somos morada. E esse Espírito Santo que nos guia a toda a verdade, ele molda o nosso caráter, ele nos torna cada vez mais parecidos e semelhantes àquele a quem nos regimentou o próprio Deus, que fomos chamados por eles. Então, muitas vezes se enfatiza essas manifestações espirituais e se esquece de algo tão rico que a gente aprende quando Paulo escreve à igreja da Galácia, que é acerca do fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio. E a gente percebe aqui, naquela relação ali, nessa divisão do fruto do Espírito, e os 9 atributos ali daqueles que evidenciam essas características, diz a palavra do Senhor que contra essas coisas não há lei, não há nada que venha ali contradizer ou combater essas características que devem ser inerentes àquele que foi chamado pelo Senhor, aquele que nasceu de novo e evidencia como fruto do Espírito na sua vida, nessa busca pela presença do Senhor e nesse mover e moldar do Espírito Santo em relação ao seu próprio caráter. Como também nesse mesmo texto a gente observa a obra ali da carne, facção, briga, divisão, bebedice, coisas que são contrárias à palavra de Deus. Volte lá para Efésios, a partir do verso 11, eu tinha dito a partir do verso 21, mas a Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 11, ainda pensando sobre esses dons ordinários que Deus deixou para a vida da sua igreja. Efésios capítulo 4, verso 11 diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Perceba, Deus, através de uma vontade soberana dele, da ação do seu próprio Espírito, separa ali, concede uns para apóstolos, para serem enviados, outros profetas para anunciar a palavra de Deus, proclamar a palavra, outros evangelistas, pastores, mestres que ensinam. E qual é o propósito? O aperfeiçoamento dos santos, para que eles possam desempenhar melhor o seu serviço na edificação do corpo de Cristo. E perceba na continuidade do texto, o verso 13, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
Preste atenção no verso 14: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então perceba, a igreja precisaria ser instruída, a igreja precisaria ser ensinada para que eles não vivessem nessa inconstância, como um menino agitado, como criança ali, que corre de um lado para o outro, sem saber para onde vai, sem ter um norte, sem ter uma direção. Então, Deus utiliza esses dons espirituais, através da vida de pessoas o qual Ele levanta, no desempenho desse serviço em relação a esses dons que Deus distribui à sua igreja, para que essa igreja seja fortalecida e seja centrada nos seus ensinamentos e na sua palavra. Agora veja o versículo 15, algo extremamente trabalhado por Paulo aqui, não somente nessa epístola, mas em outras epístolas. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Perceba a ênfase aqui na diversidade desses dons, eles precisam estar sendo norteado, permeado pelo amor. Isso faz nos lembrar quando Paulo escreve lá, na carta aos Coríntios, no capítulo 13, esse texto que nós tanto conhecemos. Se possível, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, quando o texto fala sobre o amor supremo, e aqui ele vai falar de uma diversidade de assuntos, não é? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Era um problema que existia na igreja de Corinto, uns acharem que eram mais espirituais porque falavam a língua dos anjos. Então Paulo diz, olha, ainda que você fale, mas se você não tiver amor, de nada vale. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Perceba, Paulo está falando de línguas dos anjos, de profetizar, verso 2. Verso 3, se ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver, nada disso me aproveitará. Aí ele vai falar essas características desse amor. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, mas não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Perceba que o que Paulo está dizendo aqui, principalmente nesses versículos finais, não é anulando a ação do Espírito Santo na vida da sua igreja. Mas de nada adiantaria se isso não fosse permeado pelo amor, que é o vínculo que une a igreja, que é o vínculo que une o povo do Senhor. Então, muitas vezes, se tem aquele falso conceito em achar que nós, presbiterianos, não cremos na ação do Espírito Santo. Cremos. Cremos que Deus, se Ele quiser, Ele pode curar uma pessoa desenganada pela medicina. Mas a gente percebe, até mesmo na história da igreja, nesse período posterior da igreja primitiva, do próprio advento do Senhor Jesus Cristo, Jesus curou muitas pessoas, os apóstolos curaram. A gente não percebe pessoas dotadas especificamente de um poder, até porque se alguém tivesse esse poder em si mesmo de curar alguém,
Eu não tenho dúvidas que essa pessoa que tivesse esse poder, ele poderia chegar no hospital, orar e todas as pessoas serem curadas. E se essa pessoa fosse, de fato, essa pessoa espiritual, desejaria fazê-lo. Eu não estou dizendo aqui que Deus não pode fazer, que Deus não pode curar. Pode. Mas é uma ação que parte dele mesmo e não depende de mim, de você, ou até mesmo alguém que se autodenomine que tem esse dom de curar alguém. Certamente você deve conhecer pessoas, eu conheço, que estavam em situação crítica de saúde e Deus agiu com a sua misericórdia, com sua graça, e até mesmo sem essas pessoas pedirem ao próprio Deus para serem ou terem a sua saúde ali restaurada. É uma ação do próprio Deus. Mas eu confesso para os irmãos que eu não conheço, e até mesmo quando a gente olha para a história da igreja, pessoas especificamente, não é, que foram dotadas como se o poder estivesse nela, a ação estivesse nela e não estivesse em Deus. Então, quando a gente percebe aqui, nesse capítulo 13, Paulo falando desses assuntos espirituais, mas Paulo está dizendo, olha, o amor é esse vínculo que une vocês. E o que é que estava acontecendo? Essas supostas manifestações espirituais estavam tirando a paz da igreja, dividindo a igreja. E a gente sabe que o inimigo, ele não é bobo, ele é astuto. E muitas vezes a gente percebe algumas pessoas agindo de tal forma em nome de Deus, em que a gente sabe que não é que Deus está usando a vida daquela pessoa. Muitas vezes são invencionices humanas. Entenda aqui que eu não estou me colocando no lugar de que está julgando, mas evidenciando aquilo que a própria palavra de Deus nos mostra, aquilo que a palavra nos revela, que ela nos ensina. Então, Deus distribuiu para a sua igreja esses dons espirituais para exercitar ali no seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E a igreja pós-apostólica, ela continua sendo abençoada. Deus continua a distribuir esses dons na vida do seu povo. Pessoas que têm ministérios mais específicos, facilidades, talentos mais específicos para serem desenvolvidos no desempenho do seu serviço cristão. Então, o cessacionista, a gente não nega, né, o aspecto experiencial, por assim dizer, da sua vida cristã, da sua vida com Deus. Por exemplo, pessoas muitas vezes que são presas aos vícios, mas são libertas instantaneamente por uma ação do próprio Deus. Então a gente não deve desconsiderar, e até mesmo a gente percebe no contexto da palavra, que essa experiência de vida pessoal sua para com Deus, elas não são aniquiladas, elas não são deixadas de lado, né, em relação a nós, a igreja de doutrina reformada. Porque Deus tem suas maneiras de trabalhar. Mas em termos de manifestação desses dons espirituais, o qual Deus concedeu no passado, né, para esses apóstolos, até mesmo usando a própria vida do Senhor Jesus Cristo, a gente percebe que não encontramos, né, muitas vezes, base ou até mesmo relatos em pessoas que, de fato e de verdade, exercem essa ação diretamente em nome de Deus. Volte sua Bíblia para a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Algumas ações do Espírito Santo em relação à vida da sua igreja, nos auxiliando no nosso crescimento espiritual. O capítulo 8 de Romanos, especificamente, a partir do verso 26, e aí na sua Bíblia deve ter esse título, né? A intercessão do Espírito. Veja o que diz o texto. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém.
mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiras com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes a gente está fraco, a gente não consegue orar, mas a gente sabe que o Espírito Santo ele está em nós, que intercede por nós, ele é o Consolador. Verso 27, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Segundo a vontade de quem? De Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Certamente, muitas vezes, quando a gente já tive algumas oportunidades de visitar pessoas em estado final de vida, e a gente vai levar uma palavra de conforto, e a gente que sai confortado de lá, consolado. E humanamente a gente tenta conceber e entender, meu Deus, como é que pode uma pessoa nessa condição estar ali em comunhão, intimidade com Deus, nessa segurança, na certeza do que a própria palavra de Deus nos fala, o amanhã não nos pertence, mas a certeza e a convicção que, se fechar os olhos, ela estará desfrutando da presença bendita do Senhor Deus, a que a chamou e que a regimentou. Então o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele ministra ao nosso favor, como também o próprio Espírito Santo de Deus, ele derrama, isso Paulo trabalha ainda no capítulo 5, quando escreve a sua carta aos Romanos, e havia divisões, uns se achavam mais espirituais do que os outros, e Paulo, trabalhando ali a obra da cruz de Cristo, a doutrina da salvação, Paulo logo no primeiro capítulo diz que todos são indesculpáveis diante de Deus, não há alguém que possa salvar-se a si mesmo. E no capítulo 5, quando ele começa a explicar acerca da obra da justificação, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 5, ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Ou seja, esse amor de Deus se manifesta na vida da sua igreja, como uma ação do Espírito Santo na nossa vida. E esse amor que nos alcançou, ela sempre estará à disposição de todo o coração arrependido, contrito, diante da presença do Senhor. Então a ação do Espírito Santo de Deus na vida da sua igreja, ela acontecerá sempre. Como também esse mesmo Espírito, ele nos auxilia na nossa santificação para com Deus, no nosso crescimento espiritual. Abra lá em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. O verso 11, e Paulo aqui nesse capítulo está justamente tratando o litígio que existia entre aquela igreja, existia entre os irmãos, briga, confusão. E no verso 11, no final da primeira perícope do capítulo 6, o texto nos diz, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. E esse mesmo Espírito, assim como agiu outrora na vida da sua igreja, continua agindo na vida da sua igreja hoje. Então são manifestações ordinárias, do Espírito Santo de Deus na vida do seu povo, na vida da sua igreja. Então, todo aquele que é filho de Deus, ele tem um Espírito, que é esse dom permanente, que acompanha aqueles que foram transformados. E essa ação do Espírito Santo de Deus, ela não está sujeita a experiências subjetivas de pessoas que se consideram mais espirituais do que outras, por falar em línguas ou por até mesmo ter supostas manifestações de ter um poder em si mesmo,
que possa agir ou interferir na vida de uma outra pessoa. Então, a gente percebe, né, que Deus, segundo a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor, e muitas vezes isso não é compreendido, e como falei no início, apenas foca-se a essas manifestações espirituais de dom de línguas ou dom de curar, e a gente percebe que isso aconteceu pela própria necessidade que a igreja tinha, para que as pessoas pudessem crer nessa ação, no poder de Deus que se manifestou no meio da sua igreja. E Deus ali chamou homens simples, homens até mesmo que não tinham muita instrução, e nessas manifestações da ação do próprio Deus, por exemplo, a gente viu na semana passada, quando a igreja foi revestida do Espírito Santo do Senhor, e as pessoas estavam ali juntas, reunidas, e cada um de muitas nacionalidades ouviam falar na sua própria língua, no seu idioma. Como é que eu ouço falar no meu idioma algo compreensível e inteligível de uma pessoa que não sabe expressar, né, o idioma na minha língua natural? E a gente relembra até mesmo Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia lá em Atos, para que a gente possa observar esse texto, lá no capítulo 2. Atos, capítulo 2. Por favor, abra sua Bíblia. Texto muito conhecido, Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas veja o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo se manifestou, desceu no meio da sua igreja, do seu povo. Versículo 1: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, chamas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, idiomas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Perceba a partir do verso 5, né? Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, no seu idioma. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. A manifestação, particularmente, eu desconheço fato semelhante a esse, mas está na palavra aqui revelada, eu creio. Nesse momento particular, né, para a vida da igreja, a mensagem que estava sendo falada, compreensível. E o que é que a gente percebe até mesmo como manifestação do Espírito Santo, através da igreja primitiva? Muitos trabalhos que foram iniciados por Paulo foi fruto da evangelização desses irmãos que se converteram, que voltaram para suas regiões, para suas localidades. E a gente percebe, né, que uma das manifestações do Espírito Santo foi revestir a sua igreja para que ela pudesse
anunciar, proclamar. Mas o problema, às vezes, é que se evidencia, dá tanta ênfase ao falar em línguas, a curar, a outras manifestações miraculosas, e se esquece, né, do essencial, do serviço, do aperfeiçoamento dos santos, como fruto da graça e manifestação do seu Espírito na vida da sua igreja. Distribuindo conforme lhe apraz, de maneira ordeira, de maneira sensata, centrada, e às vezes quando houve situações que estavam ali desvirtuando do ensino apostólico, esses homens foram firmes para instruir a igreja do Senhor, mostrando o propósito principal, né, dessa ação do Espírito Santo na vida da sua igreja. Portanto, o Espírito Santo de Deus, né, quem pensar que a gente não crê nessa ação, cremos, mas segundo aquilo que a palavra nos mostra, nos revela. Segundo aquilo que a palavra nos ensina, ela é o parâmetro. Mas ao mesmo tempo eu quero deixar claro, né? Se Deus, como falei anteriormente, Deus tem o poder para curar, para levantar o coxo, o paralítico, como fez outrora, mas a gente percebe que é uma ação do próprio Deus e ela não está ligada a uma ação do próprio homem, mas é do próprio Deus, segundo a sua vontade, segundo o seu bem-querer, segundo lhe apraz. Portanto, quando nós pensamos nessa perspectiva em acharmos e até mesmo sermos rotulados, tantos rótulos que a gente recebe, como frios, insensíveis, como hereges, que não valorizam a ação do Espírito Santo, muito pelo contrário. Cremos sim, mas segundo aquilo que a Escritura Sagrada nos mostra, nos revela. Mas essas manifestações espirituais, elas aconteceram num tempo específico ali para a vida da igreja, né? Para instruir e para que nessa transição da antiga aliança com a nova aliança, né, as pessoas pudessem ali compreender de forma clara a vinda de Cristo e até mesmo quando Ele foi aos céus e retornará, né, para buscar a sua igreja, Ele instruiu ali os apóstolos e nós não ficamos ou somos órfãos sem a assistência do próprio Deus, mas somos a habitação do seu Espírito Santo, até aquele dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Então Deus continuará agindo na vida do seu povo. Vamos orar nesse instante? Vamos falar com Deus e pedir que o Senhor esteja enchendo-nos, né, da sua presença e que a gente possa, como instrumento nas suas mãos, não perdermos o foco da nossa missão e anunciarmos, proclamarmos a sua palavra até que Ele venha. Bondoso Deus, amado Pai, nós queremos nesse instante agradecer a Ti, porque a Tua palavra, que é o fundamento da nossa fé, ela nos ensina, ela nos admoesta, ela nos adverte. E nós sabemos, ó Deus, que quando nós nos desvirtuamos daquilo que a Tua palavra prescreve, daquilo que Tu deixaste revelar outrora, mas ao mesmo tempo, Senhor, Tu desse dons espirituais à Tua igreja, para que através, ó Deus, no serviço cristão, para o aperfeiçoamento dos santos, o corpo de Cristo, ele fosse edificado. Senhor, nós te agradecemos porque não havia em nós mérito algum, se não fosse a Tua graça que se manifestou a nós, e o Teu Filho Jesus que veio em carne e se entregou por nós, que deu a sua vida ao Pai para nos resgatar, até aquele dia que o Senhor voltará a buscar, para buscar a Tua igreja. Nós pedimos a Ti que possamos ser uma igreja relevante, uma igreja que ama a Tua palavra, uma igreja que
Usa, ó Pai, esses dons que Tu distribuis conforme a Tua vontade, para que nós possamos, ó Deus, utilizá-los para proclamar, anunciar, para que vidas sejam alcançadas. Muitas vezes, ó Deus, nas disputas internas que havia no meio da igreja, em que os apóstolos precisavam instruir o Teu povo, que não havia, ó Deus, pessoas mais santas ou menos santas, por evidências, supostas evidências espirituais, mas que eles deveriam, ó Pai, pelo vínculo da paz, pelo amor, refletirem, ó Deus, a imagem de Cristo, através dos seus relacionamentos, através de suas ações e através do desempenho do seu serviço cristão. Pai, nós te agradecemos porque foi assim no passado e não é diferente nos nossos dias. E nós pedimos a Ti, Senhor, que nós possamos ser homens e mulheres dispostos a Te servir, homens e mulheres que se deixam, ó Pai, através da obediência a Ti, ser instrumento nas Tuas mãos para a edificação do corpo de Cristo, ó Pai, para o anúncio, para a proclamação da Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que Tu estejas abençoando a Tua igreja, o Teu povo espalhado em todo o mundo, e que nós possamos, ó Deus, a desfrutar dessas benesses que são inerentes àqueles que são nascidos de novo, aqueles que foram alcançados pela graça de Cristo. Portanto, Pai, obrigado. Obrigado pelo Teu Espírito que nos assiste. Obrigado pelo Consolador, o Espírito Santo, o qual não nos deixa só. Obrigado pelo Teu Espírito que intercede por nós. Obrigado pelo Teu Espírito, ó Deus, que promove comunhão entre nós. Obrigado pelo Teu Espírito, ó Deus, que molda o nosso caráter. Obrigado pelo Teu Espírito que fala aos nossos corações. Obrigado pelo Teu Espírito que nos aponta, ó Deus, as nossas faltas e muitas vezes quebra o coração endurecido, se não for, ó Deus, por uma ação Tua na vida do pecador. Te agradecemos, Te bendizemos e pedimos a Ti, Senhor, que Tu abençoe o Teu povo. Agradecemos também pelo momento que teremos juntos, em comunhão, tomando a refeição, que Tu abençoe o Teu povo, a Tua igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, sobre todo o Teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe.